Olá pessoal, vamos respirar? Eu resolvi antecipar esse vídeo porque tenho recebido pedidos de sessão de renascimento online de pessoas de São Paulo, Minas Gerais, João Pessoa e de outros estados do Brasil. Esse momento que estamos vivendo hoje tem valorizado muito o online e, por que não, as terapias, que antes tinham espaço apenas no presencial e agora estão expandindo para o online. E será que isso serve para a prática terapêutica do renascimento? Será que é possível fazer uma sessão online? E para responder essa pergunta, eu vou passar um protocolo do renascimento, que é preciso que seja seguido à risca para que seja caracterizado como renascimento. Do contrário, perde a essência da prática terapêutica. Então, eu vou discorrer sobre algumas características da sessão para que vocês possam concluir se é possível fazer uma sessão online ou não. Como são muitos detalhes, eu resolvi escrever alguns pontos. Como, por exemplo, a sessão ocorre o tempo todo de forma não verbal. A sessão ela é conduzida pelo corpo do próprio respirante. Então não há comandos, não há informações, não há verbalização do terapeuta. Tá? Em raríssimas exceções, em último caso, é dado um comando verbal. Tá? Caso seja preciso ser feita uma intervenção, caso o respirante esteja saindo do controle, então é feito ali o comando verbal, mas é em último caso. Já no online, isso não tem como. No online, só dá para ser feito o comando verbal, porque a pessoa não está ali, né? Então o terapeuta não está presente, então não tem como atuar de forma não verbal. E tem mais. E se a conexão cair? Como é que fica uma sessão de renascimento se uma conexão cair? Né? O áudio também, né, numa qualidade ruim, se uma música estiver tocando, como é que fica isso? Isso é meio estranho, vocês não acham? Outro detalhe, é preciso estar atento a todos os movimentos do corpo do respirante. É preciso ver o corpo do respirante inteiro, o corpo inteiro. No online, isso também não é possível. Como que um terapeuta online vai conseguir ver dos pés à cabeça o corpo do respirante? É preciso estar atento aos movimentos, a ver como que o corpo se comporta. Se os pés estão mexendo, se as mãos estão mexendo, se está tendo acessos à emoção, como que ele está se comportando, se ele está ficando mais pálido, se está suando, se os batimentos cardíacos estão acelerando. Então são muitos detalhes que no online não tem como observar esses detalhes. No online você vê apenas metade do corpo, então só a cabeça. É importante que estejamos atentos aos detalhes do corpo, porque você já consegue imaginar, consegue prever dificuldades, problemas, catarses que podem vir durante a sessão pelo simples fato de você observar o corpo do respirante. Outra coisa muito importante que no presencial, olhando para o respirante, você consegue saber se ele conectou. O semblante muda, tá? Então, olhando presencialmente, você consegue observar todas as características da pessoa durante a sessão. E no online, isso não é possível. É preciso respirar de forma circular e conectada durante toda a sessão. Ou seja, o facilitador precisa garantir que o respirante está respirando corretamente do começo ao fim da sessão. Mas no online dá para observar ele respirando? Não exatamente. Como, por exemplo, algumas questões que podem acontecer durante a sessão, enquanto ele está respirando. Não é raro a pessoa dormir durante a sessão, tá? É muito simples de perceber isso, porque é uma respiração de paz, de tranquilidade, que estimula o sistema nervoso parasimpático, que relaxa o corpo, que traz o sono. Então, não é muito difícil a pessoa dormir. E como é que vai acordar a pessoa numa sessão online? Fulano, acorda! Fulano, respira! Comando verbal? Isso não funciona muito bem. No presencial, existem algumas formas sutis de a gente atuar a não atrapalhar a experiência
do respirante, do cliente ali, do paciente, caso ele durma. E é de forma não verbal, que no online não dá para saber, tá? Eu vou gravar um vídeo só sobre as intervenções, que senão esse vídeo vai ficar muito grande. Outra coisa, não é raro a pessoa entrar no buraco negro, que é aquela sensação que a pessoa tem de não estar mais respirando ou de não precisar mais respirar. É uma sensação de plenitude. Ela está lá respirando, daqui a pouco ela expira e fica. Ela entra em algum lugar diferente da realidade. Possivelmente uma expansão de consciência, uma conexão profunda com a sua subjetividade. Então, isso é o que a gente chama de buraco negro. E aí, como é que você vai saber se ela está conectada, não está, se perdeu o ritmo da respiração? E aí, o facilitador precisa intervir nessa hora. Não que seja algo prejudicial para o respirante, não. Muito pelo contrário, é até prazeroso. Mas a ideia é que o respirante seja reconduzido à sessão de renascimento. Tá? A pessoa, ela também pode hiperventilar, que é respirar um pouco mais rápido. E essa hiperventilação acaba gerando tetania, que é o enrijecimento dos dedos, as mãos ficam geladas e duras. E se a pessoa ficar muito tempo ali, isso pode causar dor, desconforto, né? E a pessoa, ela pode ficar com medo. Então, como observar isso no online se a câmera estiver focada só nos olhos do respirante? Como que o facilitador vai interferir no online? Isso é complexo. Como, por exemplo, outra coisa, a pessoa pode colocar mais pressão soprando o ar pela boca, porque a sessão de renascimento, você respira pela boca, com a boca aberta, deixando o ar entrar e sair normalmente. Não há força com a boca, não há pressão, não há essa necessidade. E às vezes a pessoa coloca pressão. E isso facilita a hiperventilação, a catarse e outras características não muito favoráveis à prática. Então, ela pode fazer essa força. Isso não é muito positivo, tá? E no online, como é que a gente gerencia isso, né? A pessoa pode estar respirando certo também, mas sem potência. Ela pode estar com a boca aberta, pode estar respirando com a boca, mas também pode estar compartilhando essa respiração pelo nariz. Então não tem como no online saber se a pessoa está respirando ou não. No presencial, existe uma forma que a gente por exemplo, aproxima 2 dedos da boca da pessoa para saber se está saindo ar. Então essa é uma forma da gente identificar se a pessoa está respirando corretamente ou não. Outro detalhe, a pessoa pode estar com a boca aberta, mas respirar só pelo nariz, e você também não tem como saber, tá? No online. Outra coisa, a pessoa pode abrir os olhos durante a sessão. E aí, como é que você vai gerenciar? Mandar ela fechar os olhos no comando verbal? Ou seja, qualquer comando verbal pode desconectar a pessoa do processo da respiração do renascimento. Então, por isso que o comando verbal é em último caso. Mais um detalhe, a pessoa pode entrar num processo catártico. E se não administrar bem esse processo catártico, se o facilitador não administrar bem esse processo catártico, isso pode virar um surto. Então, a ideia é que seja contido e administrado. Claro, o processo catártico muitas vezes é necessário, sim. O respirante precisa passar por isso também, mas o facilitador precisa administrar esse processo para que isso não se torne um surto. Então quer dizer que eu posso surtar na sessão de renascimento? Não foi isso que eu disse. O que eu quis dizer é que um protocolo precisa ser seguido à risca, estar atento a todas as possibilidades, e é de responsabilidade do facilitador estar atento a esses detalhes e se antecipar ao problema. É isso que eu estou querendo dizer. Mas a sessão de renascimento, ela é 100% prazerosa. Ok? Eu não tive ninguém até hoje
centenas e centenas de aplicações, tanto em sessões individuais em grupo, ninguém surtou comigo, mas também foi aplicado todo o protocolo de observação. Mas se em algum momento eu deixasse de observar ou deixasse correndo solto, certamente alguém poderia ter problemas sérios com isso, tá ok? Outro detalhe muito importante. É possível que a pessoa necessite de um acolhimento físico, um abraço, por exemplo. Isso no online não dá para fazer, tá? Geralmente as pessoas terminam as sessões de renascimento se sentindo muito bem e esperam naturalmente aquele abraço. Ou de repente até durante a sessão, caso um processo catártico esteja muito intenso, né? E precisa ter aquele acolhimento. E no online isso não dá para ser feito, tá? Outra coisa, é possível que precise cobrir a pessoa porque ela sente frio. Então, mas você poderia dizer, não, mas por que não cobrir a pessoa antes? Por que a pessoa não se cobre antes? Não, porque a gente precisa, o facilitador precisa estar atento aos detalhes do corpo. Então, se a pessoa estiver coberta, fica oculto esses detalhes. Lá para o meio da sessão, ou na maior parte da sessão já realizada, caso a pessoa sinta frio, a gente cobre ela com o lençol, uma coberta, um edredom, caso ela traga para a sessão, para que ela não sinta frio, porque muitas pessoas sentem frio. Então, como que numa sessão online você vai conseguir saber que a pessoa está com frio? Porque às vezes a gente precisa até tocar na pessoa para ver a temperatura dela, ou então às vezes ela está se tremendo, e no online isso não é possível. Outro detalhe, é possível que durante a sessão a pessoa peça para ir ao banheiro. Isso já aconteceu em sessões muito longas, a pessoa pede para interromper e ir no banheiro, porque está com a bexiga cheia, né? Porque a sessão de renascimento em algumas pessoas age dessa forma, né? Que quanto mais a pessoa respira, mais ela produz elementos que precisam ser liberados. A urina é uma delas. E no online, como é que você faz isso? Porque no presencial tem um protocolo, né, que se aplica para que a pessoa se levante, vá ao banheiro e não perca a conexão, tá? Isso tudo é informado no curso de formação em renascimento. Então, é possível sim que ela se levante, vá ao banheiro, retorne para a sessão e continue conectada. Isso é possível, tá? Outra coisa, na hora da integração, pode ser que o respirante vire de lado na posição fetal. E é importante perceber se ela está respirando normal pelo nariz ou se ela está entrando na sessão de novo. Porque na parte final a gente pede para a pessoa respirar suave, calmamente, voltando à respiração normal pelo nariz. E no online, se ela vira para o lado contrário da câmera, você não tem como saber. E você precisa ter certeza que ela voltou a respirar normal ou se está ativando de novo outro ciclo, respirando pela boca e recomeçando um novo ciclo de renascimento. E no online isso não é possível. Outro detalhe, pode ser que a pessoa precise de ajuda para se levantar. Porque caso ela esteja tonta ou passe por uma experiência muito forte, ela precise sim de uma ajuda para se levantar, né? Para voltar ao estado natural da mente. Esse é um detalhe muito importante, porque na sessão de renascimento tem a parte da ativação da sessão, que é quando ela entra no processo da sessão, propriamente dito, tá? Isso no online pode ser que não fique muito claro. Tem a parte da barreira, onde ela entra, onde ela pode entrar no processo catártico, no acesso às emoções, no trauma e nas suas questões a serem resolvidas. E tem a parte da integração, que é o final desse ciclo. E não dá para ficar claro no online quando essas fases estão acontecendo. Mas uma coisa importante, na hora da integração, no momento do descanso, às vezes é preciso colocar uma almofada na cabeça do respirante, porque ela vai virar de lado, então a cabeça vai ficar muito para baixo. Então, calmamente ali,
de forma sutil, levanta a cabeça do respirante e coloca uma almofada ou um travesseiro, caso ela tenha trazido para a sessão. E isso no online não é possível. E a pessoa pode não querer terminar a sessão, né? Ela pode estar se sentindo relaxada e ficar ali e dormir um pouquinho, mas querer ficar direto. E aí, depois de uma certa hora de sessão, 1h30, 1h40, ou o tempo que o facilitador achar necessário, é preciso dar ok no respirante, ok, se prepare para levantar muito calmamente ali, acolhendo, né, fazendo um carinho na cabeça ou no ombro, caso seja necessário, para dar o sinal de que a sessão acabou e de que ela precisa se levantar. Então, são todos esses detalhes que no online isso não dá para ficar claro. E ainda tem um detalhe um pouco mais complexo, sessão de renascimento online e em grupo. Eu tenho visto algumas sessões online em grupo de algumas pessoas com 20, 15 pessoas ali, e aí fica um pouco de uma confusão, né? O facilitador dizendo assim, fulano, abra a boca, respira aí, ciclano, acho que você dormiu, ciclano não sei o quê. E como é que funciona uma sessão online de renascimento em grupo, onde é dado comando verbal para todo mundo? Isso fica meio confuso, a pessoa não se conecta, ouve o comando que é para o outro. Não, eu acho que fica bastante confuso. Tá? E ainda tem sido visto formação renascimento online. É muito mais complicado, porque uma formação em renascimento, ela é sobretudo vivencial, transformacional. Tá? Uma formação em renascimento não é para aprender técnicas, não é para aprender a ferramenta, não. É, sobretudo, uma formação transformacional, para que você se transforme, para que você se cure das suas questões. É para que o renascimento seja para você uma ferramenta que te curou, que te transformou, e agora você consegue auxiliar na cura e na transformação de outras pessoas. E é preciso observar esses protocolos e saber até onde que a prática pode ser assertiva, se não virar bagunça. Não é porque o online se tornou uma ferramenta valorizada para as terapias que pode tudo, tá bom? Então, espero ter tirado as suas dúvidas. Se você ficou com mais alguma dúvida, faz alguma pergunta aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com quem você acredita ser interessante, se inscreva em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.